queridos, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Querida, eu quero deixar claro para vocês que eu não estou muito preocupada com a questão de curtidas e de compartilhamentos não, sabe? Na verdade, eu estou mais preocupada em alcançar vidas que precisem e ajudar pessoas. Porém, para a gente chegar nessas vidas e o YouTube poder divulgar esses vídeos, eu vou pedir para vocês aí, se possível, curtirem e compartilhar se o conteúdo agradar vocês, se tirar a dúvida de vocês e se for algo bom para vocês. Bom, queridos, no vídeo de terça-feira passada, eu respondi a seguinte pergunta, tirei a seguinte dúvida, tanto para mim mesma, tá? Algo que eu vim orando e pedindo ao Senhor para me esclarecer, porque através da palavra de Deus nós temos esclarecimento para todas as coisas. E eu vinha falando com Deus, falei, Deus, eu vi um vídeo vários vídeos no YouTube que diziam que o Senhor vai obrigar o meu marido a voltar para casa. Será que isso é verdade? Será que é assim mesmo que o Senhor trabalha? Porque Deus, querido, Deus, ele é um cavalheiro, sabe? Ele não obriga ninguém a nada. Ele cria, como nós dissemos no último vídeo, situações para que nós possamos enxergar que existe algo melhor e maior, que esse mundo não pode nos dar. E esse algo maior e melhor é o Senhor, é o caminho do Senhor. Todo aquele, por exemplo, que busca na palavra de Deus tem a sua vida vivificada. Porque a palavra nos vivifica, sabe? Ela nos restaura e ela nos renova. Mas no vídeo de hoje eu quero dar continuidade ao que eu falei, porque eu comecei a falar sobre o porquê Deus restaura algumas famílias e outras não. Por que muitas das vezes, se Ele tem poder para todas as coisas, e Ele tem, tanto é, querido, que se você está aqui vendo esse vídeo, se você tá olhando aí fora, tá vendo as árvores, tá vendo os passarinhos voando, tá vendo o seu filho que tá do seu lado aí, a sua esposa, eles todos são a manifestação do poder de Deus, sabia? Porque Deus criou tudo isso que você tá vendo aí, tudo isso. Essa mesa que eu tô aqui sentada, se não fosse Deus, que deu sabedoria ao ser humano, Ele não teria criado isso. Então tudo que nós temos foi através do poder de Deus que se manifesta em nós. Através da sabedoria que Ele nos proporciona, através do amor que Ele nos proporciona. Então, olha só, hoje eu quero abranger um pouco mais sobre isso com vocês. Eu quero falar um pouco mais sobre isso com vocês. Se Deus tem poder, se Ele pode, por que Ele ainda não restaurou a minha família? Bom, no vídeo de terça-feira passada, nós falamos a respeito. E no vídeo de sexta-feira também, quando eu falei sobre a maldição do divórcio, nós falamos a respeito dos corações, E que cada um tem que tomar decisão, uma decisão na vida. Eu, por exemplo, quando o Senhor me encontrou, Ele se apresentou para mim e eu decidi que eu queria aquele Deus, sabe? Eu decidi que eu queria conhecer aquele Deus, eu decidi que eu queria me aprofundar mais na palavra dele e eu decidi que eu queria viver os milagres que ele tinha para mim. Só que aí assim, querido, é uma decisão realmente de todos os dias. Todos os dias nós temos que decidir e escolher a Deus, entende? Porque todos os dias vem uma outra proposta para nós. Vem uma tentação, o diabo ele coloca uma outra opção e nós precisamos decidir e escolher a Deus todos os dias. E assim, o meu casamento, eu fiquei casada durante 12 anos e 14 anos com o meu marido. Ao longo do meu casamento, eu sempre pedi para o meu marido que ele me desse amor, que ele me desse atenção, que ele dedicasse isso para as meninas. E eu falava para ele, olha, lê a Bíblia, sabe? Busca em Deus. E a verdade, querido, é que ele não quis. Ele não queria. O foco dele era outro. E tanto é que hoje ele está vivendo aquilo que ele queria, que era o foco dele.
que eu não vou entrar em detalhes porque não diz respeito a mim, isso é a vida dele. Mas assim, queridos, como eu disse, eu quero deixar muito claro, amar a Deus e servir a Deus é uma escolha. Porque quando eu escolho, eu começo a buscar na palavra dele e eu vou vendo que servir e amar a Deus requer renúncia, requer entrega. E muitos não querem isso. Muitos não querem abrir mão do vício. Muitos não querem abrir mão do futebol. Assim, não é dizer que tem que abrir mão totalmente do futebol, tá, gente? O que eu quero dizer é que a família vem primeiro. Muitos não querem abrir mão do prazer que tem lá fora para se dedicar à família, é isso que eu quero dizer. Muitas mulheres não querem abrir mão das festinhas com as amigas para passar mais tempo com os filhos, com o marido. Querido, eu quero deixar muito claro para você que os filhos, eles são uma herança do Senhor, né? Uma recompensa que ele nos dá, mas eles não ficam com a gente para sempre. Sabe? Eles não vão estar debaixo das nossas asinhas para sempre. Chega um tempo que eles vão casar, eles vão constituir a família deles e eles vão embora. Então você vai ter um tempo para curtir os seus filhos. E aí vai chegar o tempo que você vai curtir os seus netos. Se você não curtir os seus filhos, você vai querer reparar com os seus netos, sendo que você deixou um rombo enorme no coração do seu filho. Então assim, querido, sabe? Deus, ele pode e ele quer. E eu dei o exemplo de Israel, porque Israel é a videira verdadeira. Israel é a oliveira que o Senhor plantou e nós somos os ramos enxertados. Então nós temos Israel como nosso modelo e nosso exemplo. Tanto é que a palavra nos manda olhar para Israel, né, no final dos tempos, para que a gente possa ver, né, através deles, que sim, está próxima a vinda do Senhor. E nós temos visto, né, queridos? Nós temos visto. Assim como nós temos visto que tem se confirmado aquilo que o Senhor Jesus disse, que o amor de muitos se esfriaria. E como tem se esfriado. Então, assim, vamos entender. Porque se Deus tem poder, a minha família ainda não foi restaurada. Deus tem poder. Mas Deus não invade a vida de ninguém. Deus não sai arrombando porta de ninguém. O próprio Senhor Jesus vai dizer em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ele bate. E ele pede licença para entrar. E todo aquele que abrir, ele entra, ele senta e ele ceia. Mas aquele que não abre, ele fica lá na porta batendo. Porque ele também não deixa de bater. Ele fica lá batendo. Ele vai batendo, ele vai batendo, ele vai batendo. Até que chega um momento que ou aquela pessoa vai abrir, ou ela realmente vai trancar a porta, vai virar as costas e vai falar: não quero mais. Então, queridos, é isso que acontece. É por isso que algumas famílias não são restauradas. E como nós vimos em Mateus 19, Jesus vai dizer que desde o princípio Deus ele fez um plano perfeito. O plano dele era que houvesse um casamento. E que esse casamento viesse a constituir uma família e que desse casamento viesse ser uma descendência santa. Esse era o plano de Deus. Porém, por causa da dureza do coração do homem, por causa dos atos pecaminosos, por causa da escolha que o homem faz de praticar o mal, então Moisés deu a carta de divórcio. Por quê? Porque os homens estavam repudiando as mulheres. E o que é o repúdio? É maltratar. Maltratar com palavras, com atitudes. Querida, eu fui repudiada e o repúdio dói. Nossa, como ele dói. O repúdio é você ser rejeitado todos os dias. Independentemente do que você faz. A pessoa te rejeita, cospe na sua cara, ela vai te jogando lá no chão e pisando em você. Isso é o repúdio. Você acha que Deus quer que você viva isso? Não. Ele não quer que você viva isso.
Então, se Deus tem poder, por que Ele ainda não restaurou a sua família? Por que Ele ainda não restaurou a minha família? Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo em Jeremias 17 e nós vamos ler do versículo 9 ao 10. Vamos lá então? A palavra diz assim: enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Queridos, a palavra de Deus vai dizer em Tiago 1 que nós somos tentados pelo desejo do nosso coração, pelas nossas concupiscências, por aquilo que nós desejamos. E como eu contei aqui para vocês no começo do vídeo, né? Eu desejava que o meu marido se entregasse a Deus, porque eu vi que enquanto ele não fizesse aquilo, enquanto ele não se entregasse, nós dois não conseguiríamos caminhar juntos. Porque eu estava indo para um lado e ele estava indo para outro lado. O que ele queria era viver aquilo que o coração dele desejava. Eram as coisas que o mundo oferecia e não era isso que eu queria. O que eu queria era viver os planos de Deus para minha vida. E é o que eu tenho vivido até hoje. E é o que eu quero viver o resto da minha vida. Então, foi onde nós começamos a nos dividir. Porque Jesus vai dizer que um reino dividido ele não subsiste. É claro que ele estava falando ali, quando os fariseus vão falar, né, que ele estava fazendo tudo que ele estava fazendo porque um demônio possuía para ele fazer aquelas coisas. E aí ele vai pegar e vai falar, não, se Satanás fizer coisas contra ele mesmo, como é que ele vai subsistir? Não tem como. Só que assim, uma casa dividida, ela não subsiste. Não tem como uma casa dividida se manter de pé. E então assim, eu queria me aprofundar em Deus, eu queria buscar a Deus e meu marido tinha outro plano. O plano dele era outro e os desejos dele eram outros. E aí, Jeremias 17:9 diz: enganoso e perverso é o coração. E a palavra vai dizer isso muitas vezes. Muitas vezes. Só que presta atenção no que ele diz aqui: enganoso e perverso é o coração. O nosso coração, querido, ele nos engana e ele maquina o mal. Ele é perverso. Por isso que nós devemos voltar o nosso coração todos os dias para o Senhor. Para que ele arranque de nós essa raiz de perversidade. Para que nós não venhamos a ser enganados e levados a ser consumidos, sabe? Pelo desejo dele. E aí ele continua dizendo, né? Que ele é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Olha só. Quem o conhecerá? Mais do que todas as coisas. O seu coração te leva a desejar coisas que, na verdade, são engano e perversidade. E quem o conhecerá? O Senhor. Tanto é que ele responde no verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. E vamos lá. O que é esquadrinhar o coração? É uma ação de analisar, de estudar, de observar detalhadamente e explorar com minúcia. É isso que Deus faz no seu coração. Ele está esquadrinhando o seu coração. Por que muitas famílias não são restauradas? Se Deus pode todas as coisas. Porque Ele está esquadrinhando o coração daquele que saiu. Assim como Ele está esquadrinhando o seu. Ele sabe que você que está buscando, que está orando, que está clamando, deseja que aquele que saiu, seja seu filho, seu irmão, seu marido, sua esposa, ele sabe que você deseja o retorno, a restauração, o novo de Deus, a restituição. Mas ele também sabe o que está no coração de quem saiu.
E por isso, muitas vezes, muitas famílias não são restauradas. Porque quem saiu não quer a restauração. Quem saiu não quer o perdão dos pecados. Quem saiu não quer o arrependimento. Quem saiu não quer Deus. Essa é a verdade. Quem saiu se submergiu no engano e na perversidade do seu coração. E ele está confortável com aquilo que ele está vivendo. E ele não quer abrir mão. Me perdoe, mas essa é a verdade. E aí ele continua dizendo: esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Se os pensamentos de quem está lá fora é de voltar para não mudar, sabe? Para não querer ser transformado, para te fazer o mesmo mal que ele estava fazendo, sabe o que acontece com ele? Pois é, ele recebe de Deus segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, se o desejo dele é permanecer no erro, no pecado, na perversidade, no engano, é isso que ele vai receber. Tá escrito aqui, querido. Não sou eu que estou falando, não. Agora, e você? O que você vai receber? Você vai receber aquilo que você está buscando, que é o consolo de Deus, a restauração e a cura. Porque, querido, Tiago vai nos ensinar que nós não devemos orar em busca dos nossos próprios desejos. Nós devemos orar dizendo e pedindo a Deus que seja feita a vontade dele como ele quiser. Porque ele sabe todas as coisas. Quando eu oro pela restauração da minha família, eu peço a Deus para começar por mim. E eu oro pela vida do meu marido. Eu peço muito, eu falo: Senhor, encontra ele. Porque ele ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque, querido, sinceramente, quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor não troca o Senhor. Não troca. Não troca porque sabe que o mundo não vai oferecer o que Deus oferece. O que Deus tem. Não troca. Não troca. Aquele que teve um encontro verdadeiro com Deus não troca Deus por nada. Por nada. Então é muito importante nós entendermos isso. Mas e aí, Alessandra? A palavra vai dizer que se eu me divorcio, eu estou pecando. Como é que fica isso então? Pois é, a resposta está lá em Mateus 19. Que Jesus vai dizer, né? Porque ele vai dizer realmente, ele quer chamar a atenção daquele povo contra a maldade dele e quer chamar a nossa atenção contra essa perversidade que o nosso coração maquina. Que todo aquele que se divorcia adultera. Mas vamos lá. Foi você que pediu o divórcio? Foi você que saiu? Deus esquadrinha o seu coração. E ele sabe e está provando os seus pensamentos. Foi você que fez, querido? Se foi você que fez, querido, se arrependa. Busque ao Senhor e Ele vai te dar as ferramentas certas para você corrigir o seu erro. Mas se não foi você que fez, então, querido, você está livre do jugo para começar uma vida nova. Seja com seu cônjuge ou não. Se o seu cônjuge estiver desejando o arrependimento e desejando voltar, Deus vai trabalhar no coração dele e vai ajudá-lo, vai dar força para que ele consiga voltar. Mas, querido, se o seu cônjuge não quer, e se o seu cônjuge às vezes até quer voltar pelos benefícios que ele tem do seu lado, ou o seu filho, ou o seu irmão, se ele quer voltar pelo benefício que você oferece para ele, mas para continuar fazendo mal a você, Deus não vai permitir isso.
Deus não vai restaurar uma coisa dessa. Ele pode até permitir a reconciliação, mas a restauração ele não vai permitir. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão voltar às mesmas coisas, vocês vão voltar a viver as mesmas coisas, porque só a restauração de Deus pode fazer tudo novo. Então, querido, Deus está criando situações para que quem saiu venha se arrepender e venha ser transformado e restaurado. Mas se aquela pessoa estiver se mantendo desobediente, porque veja bem, o Senhor vai dizer: eis que ponho sobre ti bênção e maldição, escolhe, pois, a bênção. Então todo aquele que vai te dizer: não temos o livre-arbítrio, se Deus colocou bênção e maldição e te mandou escolher, pois, a bênção para que tudo te vá bem, você tem ou não tem o livre-arbítrio? É claro que você tem. Você tem a escolha. Você pode escolher bênção ou maldição. E quando nós escolhemos a bênção, nós temos que escolher obedecer a Deus, porque a bênção é obedecer a Deus. A palavra vai dizer: se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Aquele que está em desobediência e se mantém em desobediência, ele escolheu a maldição. Ele escolheu a maldição. E essa é a verdade. E você acha mesmo que Deus vai querer trazer para a sua vida alguém que está em trevas, que não se arrependeu, sendo que a palavra dele vai dizer que trevas e luz não combinam, elas não caminham juntas. Não, querido, não, ele não vai fazer isso. Nesse caso, ele vai permitir o divórcio, sim. O Senhor tem o poder, se ele quiser tirar minha vida aqui agora, se eu estiver falando uma coisa que não provém dele, querido, que ele não me revelou, ele tira minha vida aqui agora para que essa mensagem não chegue até você. Mas se ele permitiu chegar, querido, é para trazer consolo no seu coração, porque às vezes você já está aí há 4, 5, 8 anos, 10 anos, orando, pedindo: Senhor, traz de volta alguém que não quer. Não quer o arrependimento. E Deus tem outra coisa preparada para você. Nesse caso, infelizmente, ele vai permitir o divórcio. E virá mais maldição sobre a terra. Por causa de você? Não. Por causa de quem escolheu a maldição. Por causa de quem escolheu seguir o desejo do seu coração enganoso e perverso. Pois é, querido. Essa é a verdade. E a palavra vai dizer que Deus recompensa o ímpio segundo as suas obras. Então, querido, infelizmente, essa é a realidade. Eu preciso trazer isso aqui para você. Deus pode e quer restaurar a sua família. Mas ele colocou sobre a vida daquele que saiu a bênção e a maldição. E é ele quem escolhe. E aí você vai se perguntar assim: e eu vou ficar sozinho o resto da vida porque é pecado? Eu vou estar em adultério se eu me casar de novo? Bom, esse é um tema para um próximo vídeo. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o segundo casamento. E nós vamos responder a pergunta de como assim? Como que muitas pessoas, se Deus abomina o divórcio, se Deus fez o casamento para ser um só, por que que muitas pessoas se casam e têm um segundo casamento melhor do que o primeiro? Por quê? Por quê? Como responder essa pergunta? Não é verdade? Então, querido, eu não sei se eu vou deixar para fazer esse vídeo na terça-feira que vem, talvez eu faça até antes, porque eu não quero ficar presa a isso, eu não quero ter um dia certo para falar com vocês. Eu quero trazer a mensagem que te liberte, a palavra que liberta, a verdade que liberta. É isso que eu quero trazer para você. E mais uma vez eu digo para você: descansa no Senhor, querido. Porque a palavra vai dizer lá em Provérbios que o homem faz planos, mas é Deus quem dá a resposta final. Às vezes o seu plano é de trazer o seu cônjuge de volta, o seu filho de volta, o seu, sei lá, irmão de volta.
E às vezes a resposta final de Deus não vai ser essa, porque Ele está esquadrinhando o coração de quem saiu. Então não se prenda a quem saiu. Não se prenda a quem saiu. Viva você a sua restauração com Deus. E viva o plano que Ele tem para você, querido. Porque Ele também está esquadrinhando o seu coração. E Ele sabe, querido, que se você é um justo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a oração de um justo pode te restaurar e pode te levar a lugares muito maiores. Porque eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E se você deseja uma família próspera, feliz e restaurada, Deus vai te dar. Mas infelizmente nem sempre vai ser com aquele que saiu. Às vezes ele sim, querido, sim. Ele vai te dar isso com uma outra pessoa. Esteja aberto a viver isso, mas é o Senhor que vai te confirmar isso. Por isso que você tem que buscar na palavra dele, você tem que buscar nele todos os dias. É o que eu tenho feito. Agora, o dia que Deus virar para mim, ele, e falar comigo, Alessandra, de agora em diante, eu tô colocando outra pessoa no seu caminho e eu vou fazer tudo novo, de um jeito novo, diferente, aí eu vou viver o que ele tem para mim. Mas eu quero viver o que ele tem para mim. E até o momento que Deus falou comigo, é que ele quer restaurar. E eu devo sim buscar pela vida do meu marido. Até o momento que ele realmente decida que ele não quer. Que ele não quer. Porque entenda, querido, aquele que saiu, no momento que ele saiu magoado. Ele saiu machucado. Ele saiu ferido. E o diabo se aproveitou disso para tomar posse da vida dele. Só que quando ele sai, o diabo vai apresentar para ele as possibilidades que ele tem lá fora. E é aí que ele vai escolher. Então, se você se separou há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses, há 1 ano, e Deus ainda não te confirmou qual é a vontade dele para você, não desista da sua família. Não desista de buscar por aquele que saiu. Agora, se Deus já te confirmou que ele tem algo diferente para você, então, querido, vai, porque Deus, ele sabe o que faz. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sonda os corações. E a palavra vai dizer: deleita-te no Senhor, e ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então, querido, é isso que eu tenho para te dizer nessa manhã. É isso que eu tenho para te dizer nessa manhã. E mesmo que Deus te dê outra possibilidade, outra chance, continue orando por aquele que não quer o perdão. Continue orando por aquele que não quer se arrepender. Até que ele venha se arrepender. Continue orando, não desista de orar por essa pessoa. Mas, querido, nunca ore do jeito errado. Mais tarde eu vou fazer um videozinho com as minhas filhas a respeito dessa oração errada que a gente faz. E aí vocês vão entender melhor, amém? Então, querido, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra traga esclarecimento para você e que em nome do Senhor Jesus você creia que Deus tem poder e que em nome do Senhor Jesus a sua fé venha alcançar o coração do outro, para que talvez, em nome de Jesus, para que sim, né? Talvez não, para que sim, ele venha ser restaurado, porque nós temos que profetizar o bem sobre a vida das pessoas. Nós temos que declarar isso sobre a vida das pessoas, mesmo que elas não queiram. Que a sua fé seja capaz de alcançar o outro. Mas se não for, querido, não se culpe por isso. Não é porque você não tem fé, querido. É simplesmente porque existe uma barreira muito grande entre a outra pessoa e aquilo que Deus quer levar até essa pessoa. Então, querido, é isso. Essa é a resposta do porquê, se Deus tem poder, por que ele ainda não restaurou a sua família?
Essa é a resposta. Então, querido, não sofra por causa disso. Não sofra. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até essa situação que você está vivendo aí. Tudo vai cooperar para o seu bem. Se você amar a Deus verdadeiramente. Não se esqueça que Deus está esquadrinhando o seu coração. Mas não desista de orar. Não desista. Porque é nesse momento, no seu momento de oração, no seu momento de intimidade, é que Deus vai te dizer o que você precisa fazer e não precisa mais fazer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida daquele que saiu. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus restaure independentemente de como for. A gente vai ver ao longo da Bíblia que Deus restaurou Israel muitas vezes. Mas no caminho, infelizmente, muitos morreram. Muitos não viveram a restauração. Muitos nem chegaram a ver a terra prometida, a conhecer a terra prometida. Nem Moisés. Pois é. Então, queridos, não se prenda a isso. Se prenda a Deus e foque no Senhor. Porque Ele sabe o que é melhor para você e o melhor Ele vai te entregar. No nome do Senhor Jesus. Amém.